Oi, pessoal, bom dia. Então, hoje mais uma live solidária do projeto Que Seja Flor. Estamos esperando a Fernanda Machado Barbieri entrar para conversar com a gente. Fê já chegou. Fezinha tá entrando, vamos lá. Oi, Fê! Oi, tudo Tudo bem? bom? Coisa Tudo! boa, né? Muito bom! Eu Muito bom nos brinco, encontrar! é verdade. Eu brinco quando eu conecto com alguém de Porto Alegre, né? Que nós estamos em extremos, né? Porque eu estou aqui, ó, de regata, com o ventilador ligado para conseguir aguentar o calorão. E vocês estão numa onda de frio aí surreal, né? É uma loucura, Fê. Muito É, frio. Tu tá de regata e eu tô com uma blusa de pijama que é a mais quente e fofa que eu tenho em casa, tá grudada em mim. Eu disse, agora eu vou botar essa manta e todo mundo vai pensar que tô bem linda, maravilhosa. Eu tô com uma blusa de pijama, né? Porque dá para né? produzir, né? A gente coloca um brilhozinho a É mais isso ali, tá aí. O tudo importante é bem. estar quentinho e confortável. É verdade. Deixa eu ver se eu consigo apoiar aqui meu celular. Tá, Fê. Eu sempre tenho problemas de conseguir apoiar o celular e não ficar só a metade da testa assim aparecendo, sabe? Sem problema. Também vou Deixa eu ver. fixando aqui. Foi. Tá, ficou parado. Dá pra ver bem, né? Tá, tu tá me Tá, escutando Fê. bem, Lê? Tô te escutando super bem. Tá, Eu tô marcando aqui o nosso assunto também, para deixar tá. o pessoal que vai entrando se sintonizar. Ah, ótimo. Isso, muito bom. Acho que tá ok. Bom, todo mundo se Que lindo. ouvindo, o assunto está ali. Vamos Tudo lá nessa certo. nota. E me conta como é que tá essa vida por aí, Essa vida de cigana, né? de cigana, por aí, né? Literalmente, né? Por aí. Por aí, é verdade. Não, muito doido, né? Porque a gente mudou para Itália no final de 2018 Uhum, e senti forte assim de resgatar algumas coisas de ancestralidade, assim, sabe? Que uhum, um dos meus sobrenomes é Machado, que é português, e o outro é Barbieri, que é italiano. Então, primeiro eu fui uhum, resgatar Itália e agora estou uhum. resgatando Portugal. Olha só. Muito bom. E aí ficamos praticamente quase 2 anos, né, na Itália. E aí eu estive no Brasil com os cursos em final de fevereiro, né? E quando eu fui voltar foi bem a época que tudo aconteceu da pandemia e tal, e eu não consegui voo para retornar. E fiquei presa, né? Aquelas coisas do universo, presa por 2 meses aqui em Portugal. E aí várias coisas aconteceram, enfim, e eu fui entendendo que, opa, acho que é hora de mudar, né? E aí acabamos. Uhum. E aí, assim, foi questão de conseguir voltar para Itália. Eu e meu marido organizamos as coisas. O trabalho dele, eu acho que da maioria das pessoas, né, nesse período de pandemia, desestruturou, né? Eu brinco que é o caos Sim, criativo, né? Desestrutura tudo para a gente descobrir sim. o que fazer, né? E flexibilizar, enfim. E aí a gente acabou então vindo, tá fazendo. Hoje tá fazendo, olha que interessante, 3 semanas que estamos aqui em Lisboa. Olha aí, menina, né? Viu? Coincidências. Viu? Então, estamos por aqui. Por aqui as coisas acho que estão bem mais não tranquilas, né? Porque é um momento de mudanças e de reestrutura, acho que no mundo inteiro. Mas eu acho que estamos alguns passinhos à frente, assim, do que vocês aí no Brasil, né? Em relação aos Sim, casos, sim. enfim. Mas a gente aproveita para se reinventar, né, Lê? É, eu acho que é isso, né? Foi um período de reestruturação mesmo, como tu disse, a gente chegou num momento que alguns padrões não servem mais. E aí o universo deu um jeito de sacudir o povo, né?
Olha, Exatamente. vamos lá, gente. Quem não dá mais, vamos mudando, vamos nos reinventando. É tão interessante, Fê, porque nessas lives, né, eu tenho feito lives com o pessoal do marketing, da economia, da Uhum. educação, da psicologia, né? E das terapias complementares, né? Das terapias integrativas. E é muito, muito interessante, assim, porque a economia ela vai ter que se reinventar. Não tem assim, ah, vou ver se. Não, ela É, está tendo que fazer tudo novo, tudo diferente, né? E que bom, que bom. Para algumas pessoas é muito difícil, para outras é mais fácil, para outras flui naturalmente, né? é, Mas o importante é a gente ter essa clareza, né, Fê? Das mudanças que a gente precisa fazer, acho que em especial nos valores humanos, assim, eu tenho sentido muito isso, muito, muito, né? muito. De ver o outro que está ali do teu lado, né? Tudo bem tu seguir a tua vida, tu ter o teu negócio, tu ter as tuas coisas, claro, isso é ótimo, é lindo, é maravilhoso, mas tu também tem que olhar para o lado, ver a pessoa que está ali, que talvez esteja numa situação difícil, vulnerável a determinadas coisas e poder estender a mão de alguma forma, né, Fê? Que foi a motivação desse projeto que a gente está fazendo na Casa Flor, né? Porque a casa tem um valor de compartilhar, é uma casa compartilhada, né? Sim, Com propósito, enfim. E aí lá pelas tantas eu comecei a ficar muito incomodada, assim, né? Tipo, não dá, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E também recebi muita ajuda de muitas pessoas queridas, assim, nesse momento, porque nós recém tínhamos começado a Casa Flor, sim. né? Quando tudo aconteceu, 5 meses. E aí, bum, assim, cai tudo, né? E aí, e aí eu disse, bom, vamos começar por aqui. Vamos seguir firmes, vamos alinhar profundamente o propósito da casa, os valores da casa, vamos levar isso para o universo entender o que a gente quer levar para o mundo, levar para as pessoas. E todo mundo que chegar, né, a gente vai compartilhando essa força e, e entregando aquilo que a gente tem, né? Acho que é isso, né, Fê? Porque cada um tem o seu valor, o seu dom, a sua força, né, o seu conhecimento. E é um momento da gente pegar aquilo que a gente tem e E contribuir, e somar, e compartilhar. compartilhar, né, Fê? Então, Sabe que isso que tem que ser. eu vejo um movimento muito forte, assim, várias pessoas que eu atendo e até amigos, assim, conversando, do se dar conta nesse período do quanto nós precisamos de muito pouco para ser feliz. Que na verdade, assim, as pessoas que estão mais saudáveis em termos emocionais nesse período são as pessoas que têm com quem falar, que tem, não é nem claro que assim é importante tu poder não estar dormindo na rua, tu ter uma comida, né, para não estar com o estômago vazio, são necessidades básicas, né? Mas tem gente que tem tudo isso e que tá muito mal, né? Porque não tem com quem falar ou não tem a sua fé, independente de julgamento religioso aqui, né? Falando de fé, Sim, não sim, tem a sua sim. fé direcionada. Então, muitas pessoas nunca olharam, nunca tinham olhado para o que eu acredito, o que é importante para mim, o que realmente me faz Uhum. feliz. Então, esse período, eu acho que para a humanidade trouxe, claro que é um desconforto e medos e padrões que não são tão bonitos e fáceis, né? Mas trouxe também Sim. muito aprendizado, de que precisamos de muito pouco, de que muita coisa é a gente que complica, né? E eu acho que já puxando para o assunto das terapias, né, e dos registros, enfim, quando a gente fala de registros acásticos e das terapias sendo realizadas à distância, né, o primeiro movimento natural, assim, de resistência é as pessoas pensarem, não, a distância não funciona. Como assim, né? E nesse período nós fomos obrigados a ficarmos à distância, né? Mesmo quem estava na mesma cidade, com uma rua de distância, né? Quem mora no mesmo bairro, não podia conviver. Então, e aí, o que que faz, né? Vai parar por completo e as pessoas vão, para quem é terapeuta sabe, né? As pessoas continuam precisando de ajuda, se trabalhando, enfim. Então é assim, ó, ou se adapta. Não tem o que fazer, né? Sim. Então,
tem sido, eu percebo, assim, movimentos muito importantes, assim, em todos os níveis. Para mim, assim, e para Sara, né, que realiza o curso junto comigo, né, nós somos parceiras aí de curso, do curso de registros acásticos, a gente até então, todos os cursos eram presenciais, né? E aí, com esse momento, primeiro a gente pensou, tá, tudo bem, vamos esperar as coisas acontecerem. E as pessoas continuaram, meninas, para aí, mas eu preciso aprender, eu quero aproveitar esse tempo. E a gente entendendo também que continuar oferecendo um espaço, mesmo que virtual, para que as pessoas estejam olhando para coisas que são boas, trabalhando as suas energias e podendo expandir, é o mínimo de contribuição que a gente pode fazer, tendo um pouco de Aham. consciência, né? E aí a gente acabou então lançando os cursos, enfim, online, né? Então, Sim. para mim foi só assim, ó. Fernanda, tu ainda duvidava, querida? Ah, então tá, sabe? Porque é incrível, é incrível, é incrível. Tu deve estar vendo isso também É. com esses movimentos das lives, né? É, gente, Sim, estamos conectados, né? A energia é muito sábia. Então, isso, né? E trazendo, acho que um pouquinho. Não sei se tu quer que eu comece contando um pouco de mim, claro, quem eu sou, do por que eu me favor. alimento. Isso. Tô de vez, de trás do morro. Tipo isso, né? Tipo isso. Então, para quem Claro não que me sim. conhece, eu me chamo Fernanda. Eu conheci a Lê, eu acho que faz o quê, Lê? Acho que uns 5 anos, mais ou menos, né? Talvez 6, por Sim, aí. é muito engraçado, porque a gente se viu presencialmente uma vez na Uma vida. vez. Mas a sensação que eu tenho é que eu te conheço faz 1 milhão de anos. É uma coisa muito Dá doida até isso. saudade, né? Como que tá, Lê? Vamos se falar. Uma coisa assim, é É, muito isso é muito interessante. lindo, né? É muito lindo. É, eu costumo dizer que eu nunca fui muito normal, nunca segui muito alguns padrões, e eu sempre Uhum, acreditei que a gente está nesse mundo para ajudar, para evoluir, né? Não para ficar parado se queixando, né? E eu uhum, fiz a faculdade de nutrição na época ali de decidir o que fazer da vida, né? Porque o desejo de uhum. cuidar, de trabalhar com saúde sempre foi muito grande. Comecei a trabalhar com isso, vi que, putz, não é exatamente isso que eu queria fazer, porque como tu sabe, né, Lê, a faculdade de nutrição, ela nos traz uma base científica, enfim, ela é ótima, mas muitas das coisas que a gente vai praticar depois vem, né, da corrida, vem de outros estudos, enfim. E É, eu tinha muito forte, assim, para mim, que eu queria ajudar as pessoas ou trabalhar com algo antes da caca acontecer, sabe? uhum. Antes que a pessoa tivesse num padrão, por exemplo, de uma doença tão cristalizada que não tivesse mais muito o que fazer. Mas enfim, ainda muito perdida, não sabia direito que caminho era esse. Aí fui trabalhar em empresa, né, na área de recursos humanos, trabalhei alguns anos, 5, 6 anos mais ou menos, e também com aquela sensação de que ainda não chegou a hora, né? Então, para quem está escutando aí e se sente um pouco perdido, tipo assim, meu Deus, eu ainda não descobri o que eu tenho que fazer da minha vida, palavras de conforto de que Palavras de nunca é conforto. tarde, né? Nunca é tarde. Aham. Às vezes, o que a gente vai manifestar é algo que ainda não existe, né? Que a gente que vai reunir pecinhas e para isso a gente tem que caminhar, né? E aí, dentro da minha busca, eu sempre busquei muito. Eu não busquei religião, mas eu sempre busquei respostas em coisas que iam além das explicações que me davam, né? E aí, em algum momento, eu fui entrar em contato com os registros acásticos, né? Fiz através de uma pessoa de Porto Alegre que também se chama Letícia, que é uma querida, assim. E foi incrível, assim, foi algo lindo, foi um divisor de águas na minha vida. E ali veio um chamado também muito forte de poder trabalhar com essa ferramenta, né? E eu não fazia ideia como é que eu ia fazer isso, né? Que até então, a gente sempre fala nos cursos para os alunos, né, que todo mundo tem potencial para se conectar com os planos sutis. Isso não é um privilégio de um ou outro, né? Basta Uhum. a gente colocar a nossa energia nesse sentido para poder desenvolver e se perceber como um canal. E aí eu comecei a fazer isso então, né? Fui fazendo várias coisas que foram aparecendo no meu caminho de cursos e vivências e fui me descobrindo como um canal.
E aí comecei a trabalhar com a leitura de registros acásticos, então, no final de 2014. E eu acredito que tu deve ter vindo lá pelo início ou metade de 2015. Então, foi talvez Aham. acho que A Flor foi 2000, foi no finalzinho, foi no início de 2017. 17. Que a Depois Flor a gente. nasceu em Ah, 16, novembro de 2016. ela já tinha nascido, eu não me lembrava desse detalhe. Já, a Flor já tinha nascido. Ah, não, então já fazia um ano e pouco que eu trabalhava. Não, 2 anos. Super Será, Fê? experiente. Eu tô em dúvida já, Fê, mas eu acho que sim, eu acho que sim. Passa tão Já rápido, tava, né? já tava Passa muito bombando. rápido. Que loucura, né? E aí, conforme eu fui atendendo, eu fiz um curso como aluna, né? Eu honro muitos conhecimentos que eu tive. Eu trabalhava com a ferramenta da Linda Hall, que é uma americana. Eu aprendi com a Alessandra de Prá, que ela mora nos Estados Unidos, mas ela é brasileira, ia para o Brasil com alguma frequência. E eu comecei a trabalhar com essa ferramenta e não parei nunca mais, né? E as coisas foram expandindo e ganhando uma outra proporção. E aí, em 2018, a gente começou a fazer os cursos, aí com uma metodologia própria, né? Enfim. Mas eu acho que contextualizando para o pessoal que não conhece, né, os registros acásticos, eu costumo explicar assim que A Rafa existe. chegou aí, ó. Oi, Rafa! Querida, coisa boa. Kátia também. Já vejo uma mãozinha ali, né? Abanando. A Rafa é outra, né? A gente se conectou, acho que 2 vezes na vida e parece que conhece a vida inteira, assim. Tipo, Aham. tô praticamente combinando, Nós meninas, devia ter vamos uma tomar um casa de chimarrão. registros acásticos nas Ai, eu outras vidas acho, juntos. eu A acho. Mari Chang também devia estar nessa. A Mari também, querida, nossa. Não, e eu, Que eu, loucura. eu, eu brinco com as pessoas porque quando a gente faz a leitura dos registros, a gente entra num nível de consciência muito sutil e eu também brinco sempre, né? Não é que a gente vá receber uma entidade, né? Baixa santo, que nem eu brinco, mas a gente está entrando num nível de consciência superior que não é o nosso nível normal, né? Então, quanto mais experiência a gente tem em fazer as leituras, menos a gente vai lembrar do conteúdo conforme ele passou pela gente. Isso acontece, na verdade, em outras ferramentas também, né? Das pessoas dizerem, meu Deus, eu falei, tu como Nutri, com certeza, falei 1 hora com a pessoa vai embora, eu penso, Jesus, eu não sei o que eu falei, né? Porque a gente canalizou, né? Mas enfim, parênteses, né? Tem coisas, como diz a Mariana, tem coisas que eu falo que muda até minha voz. Exato! Mas Parece que eu porque tô aquela coisa. Mas é porque o campo de energia das pessoas, o campo tá com a gente, né? A gente carrega ele o tempo inteiro. Então, todas as ferramentas que existem, seja a astrologia, seja a nutrição, o reiki, os registros acásticos, a constelação, por exemplo, elas ajudam a trazer para o consciente o que está pipocando em termos de informação que precisa ser olhado. Então, dentro da leitura dos registros, a gente vai entrar nessa consciência e traduzir através da nossa fala ou da nossa escrita, né, dependendo de como o leitor vai trabalhar, as informações que esse campo está pedindo para ser olhado. Então, assim, digamos que, né, a Lê vem fazer uma leitura comigo e tem uma coisa de uma vida passada dela ou da infância dela ou, sei lá, algo que aconteceu há 1 mês atrás, que tá aqui, ó, que é passado, né, na linha de tempo, e que tá assim, ó, pedindo para ser olhado, tá trancando ela, né? Então, muitas vezes a gente vai fazer uma leitura e as informações que vão vir têm conexão com o passado, porque enquanto a pessoa não olhar para aquilo e não liberar aquela memória, ela não consegue ir para frente, seguir na vida dela, né? Para outras pessoas, por exemplo, a gente vai fazer a leitura e os registros acásticos ou a caixa como a grande nuvem de informações, o grande campo de informações coletivas, né? Tudo tá lá, pensamentos, emoções, vidas passadas, para quem acredita, se não acredita também tá tudo certo, potenciais futuros, tá tudo dentro dessa grande consciência coletiva. Então, quando a gente se empresta para fazer essa leitura, a gente vai abrir a porção dessa consciência
que diz respeito à pessoa que está sendo lida, né, obviamente, dentro daquilo que ela pode olhar e acessar naquele momento. Então, por exemplo, vai vir uma pessoa que de repente não precisa olhar para o passado naquele momento, ela precisa olhar para os potenciais que ela tem, porque ela não está olhando. E às vezes também, Lê, a pessoa, isso vale também para qualquer ferramenta, não só para os registros, né? Às vezes a gente está tão conectado com aquilo que os outros disseram que a gente é, e não aquilo que a gente é de verdade, que a gente faz, por exemplo, uma leitura de um mapa astral, ou vai no nutricionista, né? Ou faz a leitura dos registros e vem informações para aquela pessoa e a pessoa fica assim, não, mas não pode ser, eu não sou essa pessoa, entende? Porque ela está totalmente desconectada da sua real natureza. Quanto mais a gente está conectado com a nossa essência, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue entender as nossas características, as nossas dificuldades, né? Eu costumo brincar, né? Tem pessoas que aparecem na nossa vida, assim, que a pessoa, por exemplo, fala gritando, fala com uma voz, assim, de irritação. Aí tu vai dizer pra pessoa assim, nossa, como tu é braba, né? A pessoa vai te olhar, não, eu não sou braba, Uhum. né? Que a pessoa tá a 1 quilômetro de distância da sua essência, ela não parou para se olhar, ela não foi ensinada a fazer isso, né? Autoconhecimento, hoje em dia, pelo menos, né? A gente já tem muito mais oportunidade para, né? E mães como tu, que já são mães mais conscientes, que têm seus bebês num outro nível, né, de consciência, já tem muito mais ferramentas para ensinar os seus filhos a lidar com as suas emoções, a se conhecer. Mas Uhum. imagina pessoas de 2, 3, 5 gerações atrás não tinham abertura nenhuma para isso, não tinha nem ferramenta para isso. Então, como é que vai ensinar os outros a ser o que veio fazer nesse mundo? Não tem como. Vai te dizer assim, ó, não Aham. faz isso, que isso aí tu vai ser julgada, né? Ou vai por esse caminho, Sim. que esse é um caminho bom aí para ti, né? E não tá levando em Aham. consideração o que existe na essência. Então, a leitura dos registros, ela pode ser uma super aliada no momento de parar para olhar quem a gente é, quais são as nossas características, o que, que seria bom, inclusive, de ser trabalhado, né, naquele momento de consciência que a gente se encontra. Então, eu digo que é uma ferramenta, costuma ser bem transformadora. Para algumas Uhum. pessoas, vem como uma confirmação das coisas que já mais ou menos sabia, né? Eu acho que até no teu texto tu colocou alguma coisa assim, né, Lê? De tipo Uhum. assim, nossa, validou. Eu brinco com as pessoas que é Uhum. aquela sensação de que tá, então eu não tô louca, né? Então eu não tô viajando, é isso aí mesmo, né? Porque é como Sim. algo que vem de fora e que nos ajuda a ter certeza de que aquilo que a gente sente é, né? Que a gente não tá Aham. viajando. Porque às vezes a gente tem essa sensação, né? Ainda mais quando a Eu gente tá acho muito. acostumado. Pode falar. Acho que tem muita relação, né, Fê, com exatamente isso que tu trouxe, os moldes que a gente vai recebendo na vida, né? E aí tu vai recebendo aqueles moldes de como tu tem que ser. A própria faculdade é um molde, né? Quando tu falou da nutrição, Sim. eu não tinha essa informação, Fê, que tu tinha feito curso de nutrição, Mais um dado aí a nosso favor. mas tu sabe que eu fiquei, eu disse, meu Deus, acho que eu tô entendendo porque eu tô fazendo essa live com a Fê também, sabe? Total. A própria nutrição, né? O formato de um atendimento nutricional. Tu vai lá na faculdade, tu aprende um formato de atendimento nutricional. Eu nunca me encaixei nisso. Nunca. Sim. Tanto que eu fui inventar 300 coisas, um monte de coisa. Eu fui fazer curso completamente né, diferente da nutrição. Fui para naturopatia, fui para o curso de reiki, fui para curso de florais, radiestesia, uma coisa arada. E Sim. justamente porque era uma sensação de meu Deus, mas assim, ó, né? Mas o contrário, talvez em algum ponto, assim, Fê, é que é justamente isso, né? Nessa questão da moldagem, da estruturação que tu vivencia, tu te colocam, parece que dentro de uma caixinha quadrada. Aí dentro daquela caixinha quadrada que tu tem que funcionar. Se tu para e senta na frente do teu paciente, tu olha para ele, tu sente.
algo da história dele. Por exemplo, eu tive um paciente querido, um amado, e eu tive uma intuição de que ele tinha passado por uma experiência de abuso quando criança. Mas o que eu tinha a ver com isso? Tinha relação com a questão alimentar dele, ele queria se Com esconder, ele certeza. queria continuar se sentindo feio, ele queria continuar não sendo atrativo para não gerar esse desejo em ninguém. Ele se sentia. E aí, o que eu faço com uma situação dessa, né? Eu aqui, nutricionista, o que vai adiantar eu dizer para ele que ele tem que comer? E aí foi, assim, ele foi fazendo o tratamento, foi chegando mais perto, até que teve um dia que eu tive coragem de trazer, né? Porque acho que a gente tem tem uma coisa da coragem também, né, Fê? Claro, De claro. trazer essa informação, assim. E ele lê, como que tu sabe disso? Eu disse, olha, eu sei desde o primeiro dia, mas só hoje eu consegui te falar. Sabe, É, bruxa? bruxa. Parece bruxa. É a Rafa que falou, é tudo bruxinha. Tudo bruxinha, Mas tudo é, bruxinha. e aí se tu tá dentro de uma caixinha, Deus o livre tu falar uma coisa dessa, tu entendeu? Mas olha só o quanto ele se sentiu ajudado e nesse momento eu nem sei mensurar. Porque ele pôde trazer uma informação que ele nunca tinha conseguido trazer e não tinha se dado conta de que isso influenciava diretamente o comportamento alimentar dele, Fê. Diretamente. Não era uma E coisa às assim, eu vezes, senti. por exemplo, isso tu teve a sensibilidade e a presença, inclusive, de não ignorar algo que tu estava sentindo. Porque a presença é uma coisa que a gente não treina, por exemplo, na faculdade. Até porque, assim, eu entendo que algumas caixinhas são necessárias, porque com Sim, 17, claro. 18 anos, a gente não tem entendimento de muita coisa, né? Então, tudo bem, a gente vai aprendendo com a vida, né? Eu Sim. brinco que isso aí é papo de tia véia, né? Quando a gente fala assim, tu vai aprender com a vida. Mas eu tô assim, eu só digo vai aprender praticando. Tem que fazer, senão não vai aprender. Mas é assim, Mas só nós que não tinha véia mesmo, tá tudo certo. é tudo tia véia, né? Puro cabelo branco aqui não é por acaso. É, mas é basicamente assim, ó, a gente conseguir entender que, bom, se eu tenho uma sensação de que, ó, tem risadinhas e tem mais tia véia presente, É, ó, viu? Umas quantas tia véia, umas bruxas, umas tia umas bruxas, véia. velho. Mas pensa só, né? Porque Aham. nesse caso dessa pessoa que tu trouxe exemplo, era uma situação dessa vida, de algo que estava gritando no campo dessa pessoa, para Aham. que alguém pudesse trazer isso para consciência para trabalhar, porque enquanto não curasse isso, com certeza nenhuma outra questão de tratamento, enfim, funcionaria, né? Porque tinha que ir na raiz ali do problema. Mas, por exemplo, às vezes tem uma pessoa digamos que, tá? A gente tá falando de bruxa. Ah, Tá. para quem acredita em vida passada, se alguém que está aqui presente não acredita, tudo certo, respeitamos todas as crenças. Eu Sem acredito, dúvida. tá? Por isso que eu tô trazendo esse exemplo. Digamos que, 2, 3 vidas passadas lá, eu fui uma curandeira, fui uma bruxa, sei lá eu, e fui perseguida e me queimaram na fogueira, tá? Que vai acontecer? Eu vou trazer, eu brinco sempre, eu ainda sinto inclusive o cheirinho da, da fogueira ainda me queimando, de tão recente que isso Aham. é, né? Mas Me dá até um imagina, certo calor quando eu falo de... exato, tô até suando aqui, sinto bater um calorzinho. Mas assim, se eu tive essa vivência, isso está presente no meu campo, e para quem não acredita em vidas passadas, digamos que um dos teus ancestrais, né, tua bisavó foi perseguida e morta, enfim, por práticas que não eram Essa força tá convencionais, contigo. tá comigo. Então, como é que eu vou me Aham. sentir? Eu vou me sentir super encorajada para falar sobre espiritualidade, para fazer imposição de mãos, para trabalhar com reiki, para trabalhar com ervas, com. Não vou, eu vou me sentir, desculpa a palavra, mas cagada de medo, né? Porque aquela memória tá ali, eu tenho medo de novo de ser perseguida. Então, a gente utilizando técnicas que possam ajudar a olhar aonde esse problema nasceu, ajuda a pessoa a libertar. Então, se eu fizer um trabalho, independente de qual for a técnica, se é registro, akáshico ou não, e eu olhar para isso e souber, é daí que isso vem, eu vou poder ter consciência para fazer outras escolhas na minha vida. Aí, quando eu começar a me sentir incomodada, eu vou saber, beleza, e eu sei de onde é que isso veio, mas eu escolho fazer diferente, né? Então, acho que isso é bem importante de olhar, assim.
E eu gosto muito de desmistificar a questão da sensibilidade e da espiritualidade, né? Porque algumas pessoas vêm quando falam em registros acásticos, ah, então tu é médium, né? Então tu fala com os espíritos, não sei do que. Claro que isso existe, né? As pessoas podem escolher trabalhar com espírito ou não, não tô aqui para julgar ninguém. Mas Uhum. a questão é que todos nós temos conexão, tanto com a Terra quanto com o plano sutil. Se a Uhum. gente sente coisas, algumas pessoas são mais conscientes disso, né? Então, talvez tu seja mais consciente, por isso que se dá conta de que a pessoa chegou, nossa, tô sentindo que tem um outro tipo de energia aqui, ou tenho a sensação Uhum. da energia de abuso, ou a sensação de uma outra Uhum. presença, enfim, isso tem que ser levado em consideração mesmo que tu não esteja no espaço em que tu possa falar para a pessoa na hora, né? Mas isso tem que ser levado em consideração, porque o campo da pessoa está te mostrando isso. E que se ninguém tiver Uhum. coragem de falar ou de mexer nessas questões, essa pessoa nunca vai ser curada, né? E eu fico Uhum. muito feliz de estar vivendo no momento da humanidade, por mais que seja um momento crítico, né? Num momento em que essas amarras antigas estão sendo tiradas, entende? A gente tem tido muito mais espaço para falar, inclusive, pensa só, a gente está num aplicativo, eu em Uhum. Portugal, tu em Porto Alegre, estamos conectadas em tempo real, falando para várias Uhum. pessoas sobre Uhum. espiritualidade. Pensa nisso, Letícia. Há Aham. 100 anos atrás, há 50 anos atrás, isso seria inimaginável, né? Há E anos hoje a gente tem atrás, essa a bênção. pessoa ia estar sendo perseguida. Exato, exato. Então ela tinha que falar disso num canto escuro, sem ninguém ver, às vezes só com ela mesma, né? Não tinha muita, né? E agora a gente Sim, se vê num momento muito expansivo nesse muito sentido. Aham. diferente, é. E por isso que assim, dói esses momentos, eles não são fáceis, mas eles são momentos para limpezas e ajustes para que a gente possa entrar num outro nível. Então, por exemplo, pessoas que, sei lá, perderam algumas coisas em relação ao seu sustento, né? Não que a gente esteja Uhum. feliz com isso, né? Gostaríamos que fosse tudo pelo amor sempre, né? E pelo mais leve, mas às vezes tem Com que ser meio certeza. pesado para a pessoa se dar conta, como tu trouxe no início, de que ela não está sozinha no mundo, né? De que existem outras Uhum. pessoas ao redor, de que Uhum. talvez o vínculo, por exemplo, o que eu estou deixando para meus filhos, o que eu estou deixando para a sociedade, que contribuição que eu dou. Será que eu estou trabalhando Uhum. só para trocar de carro, para guardar dinheiro? Para que tudo isso, né? Então, eu vejo muitas pessoas entrando nesse lugar de consciência, sabe? E assim, também vejo outras pessoas que não estão entrando, né? Eu prefiro não comentar, mas assim, tudo Uhum. isso faz parte também. Porque durante um período, essas pessoas que estavam mais conscientes do coletivo estavam isoladas, sozinhas e achavam assim: ó, só eu sou assim, ninguém mais pensa assim, Sim, sim, né? E nesse momento sim. tem muitas pessoas que estão trazendo gente para aí, tá errado, vamos fazer alguma coisa. Então a gente está Aham. juntando forças de alguma forma, né? Isso, exatamente, Fê. Antigamente, pensar assim, eu me lembro que o meu pai me dizia assim, Letícia, tu não tem, como é que é a palavra que ele usava? Tinha duas expressões. Uma ele É. ficava louco, ele dizia que eu não tinha vaidade. Hum, Eu disse, mas que coisa boa, né? A pessoa vaidosa, ser vaidosa é um dos sete pecados, dos sete, é sete pecados capitais? sim, sim. Ah, a vaidade é um dos sete pecados capitais. E tá, que bom, pai, que bom, tô bem então. E a outra coisa que tu não tem ambição, né? Porque em relação à maneira como ele via a vida, né? E eu reverencio, agradeço muito, amo meu pai, não é uma crítica, é uma história. Aí teve vários momentos que um dia eu conversando com ele, eu te entendo, pai, sabe por quê? Porque eu lembro como se fosse hoje, dos únicos momentos que tu teve o olhar do vô e da avó pra ti. Porque meu pai saiu de casa com Sim. 7 anos de idade, morou na rua, foi pro internato, depois ele dormiu em banco de praça, na fronteira, passou trabalho, enfim. E quando ele voltou para casa, ele voltou de carro. E aí os pais dele viram ele. Sim.
meu filho, tu existe? Olha que lindo, parabéns, tu conseguiu um carro. Né? Mas não importava quem era o meu pai, né? Na essência, na humanidade que vivia dentro dele. Isso é extremamente humano, assim. Mas isso não era valioso. Então ele registrou isso na história dele. De que para ser valorizado, a pessoa tinha que ter ambição e tinha que ter coisas materiais, né? Para ela ser validada na história, na vida, no seu processo. E aí que vem, né, Fê? As pessoas vivem as experiências da vida conforme os seus registros, como tu estava trazendo, né? Daqui ou de outras vidas, enfim. E aí vem, por exemplo, né, o campo das constelações. Então, para quem não acredita em encarnação, em outras vidas, essas coisas, eu acredito muito. Imagina a professora de yoga, como é que eu não vou acreditar nisso Uau! também, né? Mas tu vai carregar essa energia dentro de ti de alguma forma, e tu tem que olhar para isso. Então esse momento tá dizendo assim, ó, o negócio é o seguinte, vai parar tudo para te pegar e abraçar tuas sombras. Abraça tuas sombras. Vamos lá que tá na hora. Então sim, né, Fê, é pela dor às vezes, né, Fê? É pela dor. Aí eu disse pro pai, pai, tu tinha te dado conta disso, ele olhou para mim e ficou, né? Pode ser por isso que tu não vende essa casa gigantesca que tu e a mãe vivem, né? E que hoje só dá um monte de trabalho para vocês. Sim, sim. Olha, deixa eu te dizer, pai, eu te amo pelo que tu é, não pela casa que tu vai deixar para mim. Pode vender a casa. Eu já disse para ele, pode vender, não me importa. Aí ele dava Sim. risada, né? Mas eu acho que tem isso, né, Fê? Tem, esse momento é para doer um pouco. Tem que doer, e se não tá doendo, tem alguma coisa errada. E aproveitar o momento da dor, porque a gente também vem num formato de sociedade que, como tudo é resultado, é dinheiro, tem que render, né? Tudo é muito Tem que ser imediato. feliz o tempo Tem que ser todo. feliz o tempo inteiro. Eu até hoje fiz uma publicação. Ai, caiu a Fê, gente. Daqui a pouco a Fezinha tá voltando. Vamos ver. Deixa eu olhar aqui. Aqui. Já tá voltando. Vamos lá. Voltou, Pepe. Oi, caí. É assim a vida. A gente cai, levanta. Tranquilo. E quando a É gente vai falar de coisas que são pesadas, é normal cair, né? interessante, né? Interessante, né? Mas eu ia trazer a reflexão, né, de que a gente tá num. Como as coisas foram andando em termos de consciência coletiva, para uma direção de que preciso ganhar dinheiro, eu preciso competir, eu preciso ser o melhor, algumas pessoas criam uma visão de que evoluir, viver no planeta, né, ou que a espiritualidade deveria ser uma coisa imediata. Da mesma forma como eu aprendi a me alimentar indo num fast food e pagando e em 5 minutos e meu lanche está pronto e eu já como em 5 minutos e sigo a vida, que a evolução e a transformação pessoal se daria da mesma forma, né? Assim, ó, comecei a meditar hoje. Então, hoje à noite, eu já quero estar meditando 30 minutos, acessando todas as minhas vidas passadas, não meus amores, né? Até para algumas pessoas pode ser mais rápido ou mais espontâneo, mas as coisas são investimento. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, né, um início de uma jornada de autoconhecimento, cada ferramenta vai vir, vai te trazer alguma coisinha e às vezes o que vai vir ali vai doer pra caramba. Tu vai dizer assim, que eu tinha que ter mexido nisso? Que raiva olhar para isso. Não quero olhar para isso. Mas só olhando e limpando a caca é que tu vai conseguir transformar e se aproximar da vida que tu gostaria de levar, né? Não é porque a gente vê muito disso, né? Não, não que às vezes não é necessária uma medicação, que bom que a medicina evoluiu nesse sentido, que medicações existem, né? Mas para muitas pessoas, por não conseguir lidar com o seu emocional, é remédio, remédio, porque o remédio vai me Isso. tirar automaticamente daquele Eu estado não de quero dor. ver isso. Eu Não não quero quero ver sentir isso. isso.
Exatamente. Então é mais fácil. É. Por exemplo, tu que é nutri, né? Ah, eu quero emagrecer. Letícia, eu quero emagrecer 30 quilos em uma semana. Por isso que eu vim aqui consultar contigo. Baby, não, né? Não. Ou pessoas, às vezes, que me perguntam É. até para que serve, né? Ler os registros acásticos. Procuro assim, ah, Fernanda, a minha amiga lá fez, diz que mudou a vida dela. Então, assim, eu tô precisando mudar minha vida, eu quero uma sessão contigo. Gente, se eu soubesse fazer isso, eu brinco, né? Eu seria a dona do mundo, assim, né? Porque Uhum. não existe mágica, não existe mágica. Existem insights, existem experiências que são que vão além das palavras, existem conexões espirituais que são lindas, mas mágica e processos instantâneos não existe. Então, a leitura dos registros, ela vai fazer tu parar para olhar. Tem coisas que tu vai olhar ali que são bonitas, como a Rafa mesmo falou aqui nos comentários. As 2 vezes que eu fiz eu me senti validada. Porque ela, naquele momento, o que ela precisava era isso. Olha para aquilo, para ela ter certeza de que é aquilo ali mesmo que está pegando. Para outras pessoas ou em outras leituras, o que precisa vir naquele momento é memória de dor, coisas que estão trancando, coisas que não são tão bonitinhas assim, né? Então, Uhum. para evoluir, tem que mexer. Se a pessoa não quer, Uhum. não, né? Ou quer terceirizar, que alguém resolva o meu problema, né? Não vai dar certo. Então, é uma Uhum. ferramenta linda, extremamente evolutiva, que vem com a intenção, né, de ajudar a enxergar melhor coisas que talvez tu não tenha tanta clareza, né? Uhum. Sim. Então, é isso. E que É, bom que a gente tem é liberdade só, nesse momento da humanidade de oferecer essas ferramentas, né? Que isso está puxa vida, disponível né, Fê? e que as pessoas procuram, gente. Isso é muito lindo. Sim. Sabe que tu compartilhou uma coisa do teu pai, né? Quando eu comecei a Uhum. trabalhar com isso e que depois, acho que de 1 ano e pouco, 2, eu comecei a sentir de dar os cursos, né? Um dia eu tava falando com Uhum. meu pai, nossa, eu preciso estruturar esse curso porque eu sinto. E ele dizia, mas minha filha, desculpa, assim, mas eu fiquei pensando, vale a pena para ti fazer curso? Porque daí tu vai formar outras pessoas e essas pessoas vão atender com essa ferramenta. Não vai ser uma concorrência, assim, para ti? E eu achei muito pertinente, assim, a reflexão dele, né? E eu trouxe, mas pai, olha só, quantas pessoas existem no mundo? Qual é a minha área de alcance? Eu tenho uma área limitada. Eu vou chegar, tipo assim, nas pessoas que vão indicar para o outro, para o outro, para o outro, mas tem um limite. Eu tenho limite de voz, eu tenho limite de tempo, eu tenho limite de língua, né? Eu não falo 200 idiomas para poder atender as pessoas do mundo inteiro. Então, quanto mais pessoas estiverem dentro dessa frequência, trabalharem com isso, fizerem cursos disso, mais o mundo pode mudar. O sonho da minha vida, Lê, é que dentro de alguns anos, né? Não sei quantos, mas dentro de alguns anos, eu não precise mais fazer esse trabalho, porque as pessoas vão ter aprendido a acessar a sabedoria das suas almas. Olha que lindo. Imagina se a Lindíssimo. tua filha, por exemplo, já acredita tanto na intuição dela, aprende tanto a se escutar, ela não vai precisar, entende? Porque ela vai estar ali dentro dela. Então, isso é que eu acho que não vai dar tempo de fazer isso nessa vida, tá? Porque é muita Sim, Fê. gente. São muitas É muita coisas. É um gente, Fê. processo. Mas é o desejo do fundo do coração que a gente consiga chegar nesse momento de humanidade em que as pessoas se conheçam, falem com a sua sabedoria interna, sigam seus corações, sigam seus propósitos de vida, que não tomem decisões baseado no medo, na escassez, e sim baseado no amor, né? Então é isso. Resumidamente Uhum. é isso, né? A gente Uhum. não quer se colocar, e quando a gente fala do curso, por exemplo, né? Eu digo para as pessoas, ai, me chama de facilitadora. Pelo amor de Deus, não me chama de professora, não me chama de mestre, não me chama de nada disso. Porque a intenção é compartilhar o que eu sei, dentro do que eu sei, e que tu possa absorver o que tu puder e o que te servir, misturar com os conhecimentos que tu tem
e distribuir isso para o mundo, né? Levar isso sim, adiante. É essa a sim. intenção. Então, que essa sementinha, de alguma forma, brote, É né, no porque, coração de é mais porque, Fê, pessoas. olha só, né? Quando a gente fala, por exemplo, que isso é tão interessante, né? É que, por exemplo, se a gente for olhar para a natureza, né? Eu estava falando esses dias com a menina do marketing que fez um curso sobre economia baseado na questão orgânica da natureza, assim. Então, eles faziam relações do funcionamento orgânico das coisas, da natureza, de tudo, das árvores, da água, do sol, enfim, e relacionava isso ao comportamento humano dentro do trabalho, por exemplo, da economia, estruturação, enfim, de negócios e tal, que é super legal. E, e aí tu estava falando, né, ou da lei da escassez, essas coisas todas, assim. Gente, se tu pega uma árvore de fruta, por exemplo, né? Ela é abundante. Tu vai passar por baixo de um pé frutífero e com certeza tu vai achar alguma fruta que sobrou, que caiu, que ficou ali, né? E isso é a essência, na verdade, né? Não tem a concorrência em si. Deixa eu ver. É, a Fê deve voltar de novo, gente. Vamos ver aqui. Tá voltando. Viu, Fê? Falou em concorrência, caiu de novo. Mercúrio retrógrado tá que tá, hein, gente? Ê, Lelê. E acho que é isso, não tem concorrência, entendeu, Fê? Porque se tu parar embaixo de uma árvore, tu vai ver que vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar pé de fruta, vai sobrar, enfim, a natureza é muito abundante, né? E olha só, se tu tem uma missão de vida, um propósito, como curador, que é forte dizer que a gente é curador, eu não sei se é isso, mas que a gente facilita uma positividade, algo que Sim. transforma internamente as pessoas, como é que tu vai querer guardar isso pra ti? Né? E aí a lei da escassez vibrando dentro do teu coração. Não, isso tem que expandir, tem que expandir, tem que expandir, tem que ir pro mundo, né? Tu sabe que E eu tenho que é uma o que tu tá visão. fazendo, né, Fê? Sim, Literalmente. sim. E eu tenho uma. Quando a gente faz uma mudança para um outro país, assim, quando a gente se mudou, a gente tinha que colocar todas as nossas coisas dentro de uma mala de 23 quilos. Isso é maravilhoso. Tinham pessoas que falavam, meu Deus, mas e o teu sofá? Mas e não sei do que. Gente, graças a Deus, uma outra pessoa vai ser feliz com esse sofá, sabe? A minha mãe que fala assim, meu Deus do céu, guria, tu não pode ser normal. Porque para mim, eu entendo que as coisas existem por um propósito, tá? Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, uma calça jeans. Se eu não uso essa calça jeans, se ela não me serve, ou se eu não uso com frequência, tadinha da calça jeans. Tá dobrada dentro de um armário, podendo ser usada por alguém. Então, o que que eu faço? Eu dou essa calça, né? Para alguém usar. Porque é assim que as coisas funcionam, né? É troca, é movimento. Quanto mais coisas a gente acumula, menos a gente consegue se movimentar. Então, se eu ficar, imagina, né? Eu vou entupir minha casa de coisas. Se eu for me mudar de novo, meu Deus, dá um trabalhão, é cansativo, né? É. Então, quanto menos carga a gente carrega, melhor a gente consegue fluir pelo mundo, né? Então, penso muito nisso. Imagina só uma pessoa, por exemplo, que nasceu. Porque a gente traz dons, né? A gente traz características assim para manifestar para o mundo. Imagina uma pessoa que nasceu com, por exemplo, dom de cura nas mãos. E ela decidiu fazer a faculdade de direito porque, sei lá, o pai dela disse que seria bom e porque ela acha que isso Minha dá família era dinheiro. de advogados, sei lá. É, família de advogados, ela não conhecia outra coisa, foi criada dentro desse meio, enfim, não sabia que existia nada disso. E às vezes, dentro do mundo que a gente tá, parece que assim, bom, trabalhar com cura nas mãos significa o quê? Ah, faculdade de medicina. Ah, não tenho dinheiro nem tempo para fazer isso, então eu nunca vou poder trabalhar com isso. Não, gente. Dom de cura nas mãos, se a pessoa faz artesanato, se a pessoa faz reiki, se a pessoa, por exemplo, cuida das coisas da sua própria casa, se Cerâmica, faz um pãozinho caseiro, entende? Isso tudo tu tá cozinha. movimentando. Cozinha.
faz uma massagem, né? Então, tem um universo muito vasto que a gente só vai conseguir acessar se a gente também se permite uma ampliação de consciência. Se a gente fica só no mundinho onde a gente cresceu e viveu, com as crenças que nos ensinaram, a gente não consegue enxergar outras oportunidades. E às vezes o universo, eu sempre conto a história, quando eu comecei a fazer os cursos todos e estava saindo do universo da corporativo, né? Eu me lembro de. Eu trabalho com uma outra técnica que é a MF, que é linda assim também. E eu lembro de sair do curso no domingo e tinha outro curso, e eu tinha um curso para ir, que eu tinha que ir para São Paulo. Pensei, gente do céu, universo, eu preciso de uma mala de dinheiro, eu não vou conseguir fazer tudo que tá aparecendo se eu não tiver nem tempo, nem dinheiro para isso, né? Isso foi num domingo. Na quarta-feira, a minha chefe na empresa que eu trabalhava me chamou para me contar que eu estava sendo desligada da empresa. E eu, obviamente, né? Eu fiquei, meu Deus do céu, melhor notícia! Porque eu entendi que naquele momento, aquilo ali que estava acontecendo era a mala de dinheiro, né? Que eu tinha pedido, da forma que o universo podia me oferecer isso nesse momento. E porque sim, aquilo era o caminho que eu tinha que trilhar. Agora, se eu ficasse esperando o dinheiro vir numa mala física, né, com um bilhete dizendo, Fernanda, esta é a sua mala, né, eu não ia conseguir aproveitar a oportunidade. Então, também isso, da gente entregar para o universo, fazer a nossa parte, mas entender que as coisas nem sempre vão vir exatamente do jeito que a gente espera. E isso exige ampliação de consciência, enxergar através do olhar do outro, enxergar, se colocar no lugar do outro, enxergar dentro de possibilidades que a gente ainda não questionou, né? Quando a gente vem de um mundo, por exemplo, né? Família de advogados, não nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, não Família é de essa. advogados e a pessoa entendeu dentro do mundinho dela que era só aquilo que existia, né? Como que ela vai esperar que os pais dela, por exemplo, digam: não, minha filha, viva outras coisas? O mundo que eles conhecem é aquele. Então, eles entendem que aquilo é o melhor para o filho. Agora, cabe a Uhum. gente dizer: não tô feliz aqui, não tá me servindo, eu vou fazer o movimento na direção do Aham. E se conhecimento. perguntar, né, Fê, o que que me faz feliz? Quem eu Exato, sou? O que que vive exato. dentro de mim? Como que eu quero que a minha vida seja? Né? Porque se a gente não fizer esses movimentos, e aí, claro, muita terapia, eu digo, muita terapia no lance. Porque, né? Sim, É que a gente estava falando, né? A Beth foi minha primeira terapeuta da vida, com 15 anos de idade. E ontem a Beth disse: olha, Leia, de maneira geral, eu não conheci ninguém ainda, tá? Eu não vou dizer todos, porque é complicado dizer todos. sim, Mas eu percebo que a grande maioria dos terapeutas são terapeutas porque se trataram. sim. Viveram uma experiência muito profunda de autocura e autoconhecimento, não aguentaram guardar aquilo consigo e quiseram expandir e levar para o mundo. Então, como que a gente pode dizer, né, que isso, que o caminho é esse ou aquele, né? Olha a Maria Flor hoje, uma dos maiores cuidados que eu tenho, assim, é de não tirar nem a personalidade dela, sabe? Claro, ajudar, orientar, guiar, mas assim, ela é muito firme, muito forte, muito decidida, sabe? Bem diferente da mãe dela nesse sentido. E eu tomo cuidado, entendeu? Para que ela se mantenha com essas características, com essa essência, assim. Claro que tem horas que tu, né, tu tem que dizer, filha, não, aqui Sim, não dá, né? Por agora isso não dá. Mas na medida do possível, eu valido isso nela, que pode ser justamente o que ela vai precisar para a vida, né, Fê? exato, exato. Se ela E no, veio com esse potencial, possivelmente ela precise disso. Então vamos respeitar. E é um grande e, desafio, né, Fê? É um grande desafio, porque a tendência social, de forma muito orgânica e geral, é moldar pessoas, né? Então, a escola já vai te moldando, e quando vê, tu tá mesmo assim, né, naquele formatinho. E aí é muito difícil, porque tu não deixa aflorar o processo educativo mesmo. Tu conheces a cidade escola INE, do Thiago Bertol? sim, sim.
Eu nunca fui, Projeto mas sim, lindo, sim. educacional, né, Fê? Super diferenciado, assim. Então, as crianças vão lá para experienciar a sua própria essência e aprender a partir do lúdico, das vivências, das experiências. Não só as crianças, né? As crianças Né? grandes também, né? É. Porque a Mas gente não isso, deixou né? isso vibrar dentro da gente, né, Fê? Mas, De alguma mas forma. isso que de alguma forma a gente possa acessar a sabedoria da nossa alma, a verdade da nossa alma. O que que eu vim fazer Isso. no mundo, né? O que que eu tenho de bom? Não é só procurar defeito também, né? Ah, porque eu sou muito agitada, porque eu sou muito isso. Tá, mas aonde que isso pode ser aplicado? Porque tudo, se bem aplicado, traz resultados incríveis, né? Às vezes, por exemplo, uma criança que é dita como esqueci a palavra agora, que quando é Hiperativa, muito né? Que é a bola hiperativa, da vez. obrigada. Ah, quando a criança é muito hiperativa, ai não, precisa medicar, não sei do que, porque tem que se comportar. Essa criança talvez tenha um potencial para ser atleta, para fazer dança, para fazer coisas com movimentos, e estão querendo que aquela criança fique sentada 4, 5 horas numa cadeira com coisas que são desinteressantes para ela, né? Então, não é que a pessoa é um problema ou aquela característica é um problema. Ela só está sendo, né, direcionada de uma forma que É não um é problema legal. para o sistema que tem uma forma. Mas, né? Exatamente. Exatamente. E aí, se tu vai acessando a sabedoria da tua alma, as tuas forças, os teus potenciais, né? Que foi muito do que a gente vive, do que a gente vivencia até hoje, né, Fê? As gurias, enfim. De viver essa experiência de validar aquilo que vive dentro da nossa alma e seguir, que é o trabalho dos registros, né, Fezinha? Que é lindo, que a gente admira muito, que a Sim. gente tem muito respeito por toda essa caminhada, né, por tudo que tu já nos ajudou aí a visualizar de alguma forma. Falo aqui em nome das minhas miguxa, a Rafa que tá ali, a Lívia, a Maricota, e aí vai, né? Porque a gente foi lá, vai lá na Fê, vai lá na Fê. Mas e Isso é às muito vezes o que a incrível, gente assim, né? precisa, Essa possibilidade da gente se reinventar a partir da nossa sabedoria, da nossa alma, daquilo que vive dentro da gente. às vezes Obrigada, o que a Fê. gente precisa é só olhar por um outro ângulo que a gente não estava olhando, né? E os registros acásticos podem trazer muito assim essa visão, né? De tipo, tá, tu tá olhando tanto por aqui, mas tu já viu por aqui, amada? Quem sabe vai por aqui, Uhum, né? Isso ajuda vamos ali, muito, lá. muito. É. Tipo assim, fica a dica, querida. Olha É só, muito fica a incrível. dica. É, muito incrível, né? Muito. Então, é. Fezoca, tô terminando o nosso tempo. Ai, embora eu tenha caído Ah, 2 vezes, agora eu tô aqui. Ai, mas agradecer te agradeço muito. muito, querida. Foi maravilhoso. Muito A bom Pati. compartilhar, poder trazer um pouquinho aqui da nossa, enfim, das nossas reflexões, né? Que eu acho que é essa a ideia, Sim, né? Se de alguma forma sim. pôde contribuir para alguém, né? Já me sinto muito, Ah, muito feliz e só muito grata. agradecer a possibilidade de contribuir, né? Agradecer, vamos Exatamente. agradecer no Instagram, vamos agradecer É, no é Instagram, tá? verdade. É Porque ele nos verdade. proporciona isso também, né? Todo mundo que pôde estar aqui hoje conversando, ouvindo, trocando, né? Com certeza é porque o Instagram existe, né? Então, É verdade. É uma rede, né? Uma coisa dá suporte à outra. É a internet, é o Instagram, é o celular, é a casa, né? Porque, querendo ou não, estou no espaço físico para poder desenvolver esse encontro, né? é mais um Então, dia que muito legal. começou, né, Fê? Exato, exato. A gargantinha que consegue falar, agradecer Isso, é um tudo, tudo, monte de tudo, né? coisa que a gente tem para agradecer. É. Mas muito legal a Muito tua bom, iniciativa. Fezinha. Te agradeço muito por poder fazer parte, né? E estarei à disposição de quem quiser, de quem precisar conversar, tirar dúvidas, né? Estarei por aí. Gente, quem tiver a oportunidade de fazer uma leitura com a Fê, faça. É extremamente especial esse trabalho. Então, entre em contato mesmo, assim, porque vale cada minutinho de conexão, assim, é muito especial mesmo. Querida, Fê, coisa linda. amada,
A gente te espera um dia na Casa Flor, Sim! né? Um dia na Casa Flor a gente te espera, Sim! que a gente não sabe bem o que vai acontecer daqui para frente, mas vamos fluir com o tempo. Exatamente. Também não sei quando é que vou conseguir retornar ao Brasil, né? Porque o É, 2020 ele pegou os nossos planos e disse não, né? não, Não, a não gente tem que gostei. pular o 7 undão ainda de 2020. É, mas Então tá, Fernanda. vamos lá. Um Beijo, beijo, meu amor. Até obrigada. mais. Se cuida aí. Tchau, tchau. Até. Obrigada.